Bom, primeiro eu queria agradecer também e parabenizar o Renato pelo trabalho que ele vem fazendo. Assim? Agradecer toda a equipe do Renato, a Kathleen, o Matheus, o Rodrigo Matei, que ajudou a organizar tudo isso. Primeiro eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Margarete, eu sou cofundadora da APEP, apoio a pesquisa e pacientes de cannabis, faço parte também da RENFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e eu vindo para cá, eu fiquei pensando, né, que esses eventos, esses espaços políticos, eles são muito importantes, né, para dar voz ao que a gente quer daqui para frente. Eu acho super interessante, super válido, né, a gente mostrar esses casos de crianças, onde a gente vê o antes e o depois, onde é super forte, significativo e mobiliza muito essa questão, né, de como funciona, né? E aí eu lembro também daquela frase daquele médico israelense, onde ele diz, ele é médico de mais de 3.000 pacientes, e ele diz, a maconha sim, é um grande sim, funciona, né? Que vem de uma experiência da sociedade, e agora a gente precisa trazer a ciência para o nosso lado. Então, assim, apesar de ser super importante, eu acho que a gente tem que avançar um pouco nesse debate. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, refletir, debater de como é que a gente vai querer essa regulamentação. Porque hoje em dia já não é mais quando e se vai ter a regulamentação. Eu acho como, né? Ela vai ser, obviamente, ela vai acontecer, eu acredito que pelo menos o uso medicinal muito em breve, e eu vou falar mais para frente. Eu quero também ser breve, porque eu acho que também esses espaços são muito importantes para dar voz para todo mundo, né, e para a gente debater e refletir sobre esse tema que é tão importante. E, apesar de ser uma pauta federal, eu acho que é super válidas essas reuniões, para a gente sair daqui refletindo e com encaminhamentos para fazer essa mudança que está aí está muito, eu acho que próximo de acontecer. Bom, pode passar o primeiro. Essa é a Sofia, que é a grande responsável por eu começar essa luta, que foi exatamente em setembro de 2013. Foi meu marido, meu companheiro, o pai da Sofia, quem eu agradeço muito toda a parceria, além da Aline e Margarida, que são também parceiras da PEP. A Aline também, ela fez parte desse início de descoberta lá em setembro, outubro de 2013, fez 4 anos agora. E quando ainda era tráfico internacional de drogas, você importar uma pasta de maconha, né? Também não posso esquecer do Emílio, que foi uma das primeiras pessoas em quem eu tive contato no desespero e que hoje a gente já se conhecia. Emílio, minha gratidão eterna. E era tráfico internacional de drogas ainda, que é ridículo, né? Você está importando um remédio e você pode ser penalizada por tráfico internacional de drogas. E aí eu já tinha nessa época uma rede de contato com outras mães. E aí eu liguei, né, para algumas. A Aline já era minha amiga na época. Falei, gente, descobri um remédio que é a base de maconha. Eu já entrei em contato com a empresa e estou trazendo lá dos Estados Unidos. O Eduardo também é uma das pessoas que todo o movimento tem muita gratidão, porque ele era médico da Sofia na época, e eu telefonei para ele e falei, Eduardo, descobri que tem um remédio de maconha e eu já mandei trazer. E ele, assim, uma pessoa super aberta, que nem a Virgínia falou, não tinha venda nos olhos, e falou, Margarete, eu já ouvi falar. Quando eu fiz a minha especialização na Alemanha, tinham jovens que faziam uso de forma fumada,
e não foi uma pessoa que falou, não, para com isso, esquece, não, ao contrário, ele falou assim, vamos, e aí ele falou assim, olha, quando chegar, você me dá um pouquinho, a gente vai ver o que tem dentro desse negócio, e depois você começa a dar para a Sofia. Obviamente que eu não fiz isso, né? Quando chegou, era uma luz no final do túnel na época, e eu queria mais começar logo, porque a Sofia estava, ela na época, ela tinha uma quantidade de crises que eram mais ou menos, ela tem um padrão numa época ruim, ela tem cerca de 3 convulsões por dia, numa época que dá mais de 50, 60 por mês, numa fase boa, a Sofia tem cerca de 15, 13 crises por mês, né? Então, a contabilidade das convulsões da Sofia é mensal. E aí chegou, eu comecei a dar, e a gente viu que funcionou parcial, e aí eu pego um gancho para dizer, é uma substância como qualquer outra, é medicinal, a gente sabe que funciona, mas vai funcionar diferente para cada pessoa, né? Como a nossa companheira Cidinha falou na audiência que teve em Brasília semana passada, o nosso sistema endocannabinoide é como uma digital, cada pessoa tem o seu e cada pessoa vai ter um funcionamento diferente. Então, é uma digital e com a Sofia ela teve um controle parcial. Eu acho que é o próximo slide. Esse aí é um eletro da Sofia, do antes e do depois das crises, e ela foi mais ou menos depois de 6 meses, a gente fez um eletro lá no Instituto Estadual do Cérebro, e a gente percebeu que, apesar de Sofia não ter tido o controle total das convulsões, ela estava com um cognitivo melhor, e o eletro dela apresentava melhoras com relação ao antes e o depois do extrato de maconha. Próximo. Bom, então lá no comecinho de 2014, a gente tinha uma situação onde a gente, né, foi espalhando entre as mães, né, via rede social, a mídia na época teve uma cobertura e uma força muito importante, e todo mundo queria saber que negócio é esse do remédio de maconha. Então, começou um movimento muito forte de famílias, né, liderado por mães, que lutavam para a regulamentação dessa história aí. Próximo. O Ilegal foi um documentário que até hoje ele é utilizado como uma ferramenta muito importante. Ele relatou a história de 5 famílias, de 5 mulheres, né, e conta a história da Juliana, que tem dor crônica. A Juliana faz uso até hoje de forma fumada. Conta a história da Catiele, que na época, antes dessa história toda, ela também já era minha amiga. A filha dela, Anne, ela tem a mesma síndrome da Sofia. E a Anne, a Catiele foi a pessoa que, uma das primeiras pessoas também que eu me comuniquei. E na época eu falei, Cati, tem um remédio assim de maconha, cara, vamos trazer, não sei o quê. Ela ficou esperando o meu chegar, e em seguida um mês depois ela já estava dando para a Anne. Em 3 meses a Anne zerou as convulsões, ela passou de 80 crises por semana para 0. Anne ficou 1 ano sem ter convulsão nenhuma, depois voltou a ter. Conta a história de uma mãe lá de Belém do Pará, que grávida fez uso para a questão de câncer, né? E importou semente, e o marido foi processado por tráfico internacional de drogas, depois foi absolvido. E da Camila, que tem um filho com síndrome de Dravet. Enfim, não vou contar o que acontece no documentário com o Gustavo, porque para quem não viu, veja. Próximo. O Ilegal, ele tem uma questão que ele não mostra muito, a questão do cultivo, da planta, desse outro caminho. Ele mostra muito essa questão do canabidiol, do CBD, e deixa talvez de informar uma outra parte, que eu chamo da segunda fase da luta, que é a questão do cultivo, da planta integral, enfim, embora ele fale um pouco do THC. Com esse movimento todo surgiu a necessidade, né, da gente organizar esse movimento, e formalizou-se a APEP.
Essa foto é uma foto para mim muito inspiradora, porque cada rosto dessa foto, cada história eu conheço. Eu me emociono sempre que eu fico olhando para essa foto, porque eu lembro, eu vejo a Natália, eu vejo a Aline que está aqui, eu vejo a Marilene, que hoje em dia nós somos muito mais que companheiras de luta, nós somos amigas, né? Essa história, eu acho que a maconha, ela trouxe para o movimento muito mais do que somente a luta Obrigada. Ela trouxe muito mais do que uma luta, ela trouxe muitos amigos, ela trouxe uma solidariedade, ela trouxe cada pessoa que está ali, óbvio que muito mais que com certeza estão assistindo a transmissão ao vivo, porque todas elas estavam mandando mensagens aqui e muitas não puderam estar aqui pela dificuldade que tem de se movimentar, de sair de casa por conta dos seus filhos. A história da Natália é uma história de muita superação, pessoa da qual a gente tem muito respeito, e ela me mandou uma mensagem super sentida em não poder estar aqui. É uma pessoa que teve praticamente que vender, ela teve que rifar o carro dela para conseguir ter acesso ao óleo. Enfim, cada história é uma história mais emocionante que a outra. Próximo. Bom, essa foto e essa frase é de um diretor da Anvisa na época, em 2015, quando a gente estava lutando lá pela regulamentação, que ele disse: a realidade não for até Brasília, Brasília não vai até a realidade. Então, eu acho muito importante, ele faleceu, aliás, esse diretor, ele morreu de câncer, com câncer, e essa frase, né, me faz também colocar aqui uma reflexão, né, que essa pauta, apesar de, né, a gente estar discutindo aqui numa casa de âmbito municipal, é uma pauta federal, e a gente sabe que a questão da regulamentação da cannabis é na Anvisa, né? Então a gente tem que levar essa demanda na Anvisa. Hoje em dia a gente tem a Lei 11.343 e o Decreto 5.912 de 2006, ambos dizem é proibido, exceto para uso medicinal. Então, eu tive recentemente numa reunião junto com a Virgínia e a procuradora federal, doutora Ana Padilha, em reunião com o Jarbas, que é o diretor-presidente da Anvisa, e eu não sei se vocês sabem, a Anvisa, nesse momento, ela tem um grupo de trabalho onde eles estão discutindo como que vai ser regulamentada o uso medicinal da maconha. Então, eles estão em fase final de elaboração de uma que chama RDC, que eu sempre resolução da diretoria colegiada. Então, veja bem, eu não sei se vocês sabem, que nem a Virgínia acabou de falar aqui, a portaria 344, que é a portaria responsável de colocar lá todas as substâncias que são proibidas, porque eles entendem que existe risco para a sociedade. Hoje em dia, quem tem poder de mexer nessa lista, na 344, são 5 diretores, né, da Anvisa, que se eles quisessem hoje, eles tirariam e legalizariam a maconha no Brasil, né? Então, e esses 5 diretores, eles têm indicação política, e cada um por um partido, em geral, hoje em dia, a gente fez um mapeamento lá, é tudo do PMDB. E a gente sabe que com essa bancada conservadora que a gente tem, eles sofrem lá muita pressão e a gente não sabe o que vai vir dessa regulamentação. Então a gente tem que ficar muito atento, porque é um processo que vai ter participação pública, né? Ele vai ser lançada uma consulta pública, eu acredito que esse ano ainda, e é muito importante que todo mundo participe dessa consulta pública. É muito importante que a gente diga como é que a gente quer que seja regulamentado isso, né? Então, a gente tem que... eu acredito que todo mundo que está aqui é a favor,
tem alguém contra, bom, se tiver já fica com medo até de se manifestar, né? Mas em geral não tem. Mas eu acho que eu costumo dizer que, eu acho que assim, a questão da indústria farmacêutica é uma coisa que dificilmente a gente vai conseguir impedir. Eu não sei, eu não tenho eu tenho amigos que têm esse romantismo e essa esperança. Eu acredito que é um caminho que a gente vai ter que conviver com ele. Agora, isso não impede, né, de também ser permitido para a gente o cultivo, né? O cultivo por associação, o cultivo individual, né? E eu acho que esse ponto e essa reflexão que a gente tem que pensar, como é que a gente quer isso, né? Porque eu tenho amigos, por exemplo, que da militância, que falam, amigos e amigas, que falam, por exemplo, não, eu sou contra a regulamentação para associações sem qualquer fiscalização, porque é de muita responsabilidade você fazer remédio para um número grande de pessoas. Tem gente que não, que fala o seguinte: eu acho que tem que ser regulamentado para todo mundo e que não tem que ter fiscalização e que é uma planta que não tem risco. Outros falam não, tem. Então, assim, eu acho que esses pontos que são os pontos que eu acho que a gente tem que, a partir de agora, começar a refletir todo mundo junto qual tipo de regulamentação que a gente quer. E essa realidade que eu acho que é a realidade que a gente tem que começar a construir junto para levar para Brasília esse ano ainda. Pode passar o próximo, por favor. As conquistas que vieram até hoje, em geral, foi com muita mobilização da sociedade civil, né? Eu tenho esse diretor, tem um diretor da Anvisa que toda vez que ele vai falar desse movimento, né, que é sobretudo de familiares, ele se emociona e começa a chorar, porque ele fala, olha, em 5, 6 anos de Anvisa, eu nunca vi um movimento tão transformador e um movimento tão bonito e que conseguiu avanços como esse da cannabis. E aí esses são os principais avanços que a gente tem, que foi o primeiro que foi logo depois do ilegal, que o Conselho Federal de Medicina permitiu, né, algumas categorias de médico a prescrever. Na época, lá em 2013, não tinha quase nenhum. Dr. Eduardo era dos poucos médicos no Brasil que prescrevia, né? E foi graças ao Dr. Eduardo que a gente conseguiu, que é um médico super respeitado, né? do Instituto Estadual do Cérebro, coordenador de vários médicos e enfrentando muito preconceito. O Dr. Eduardo conseguiu aí que a gente se juntou com o movimento. São poucos médicos que têm essa humildade, Dr. Eduardo, e por isso que a gente vai ser eternamente grata. O segundo foi logo depois do CREMESP, o Conselho Federal de Medicina. Eu falei errado, o primeiro foi o CREMESP, que permitiu, depois foi o Conselho Federal, isso foi ainda em 2014. Em 2015, em janeiro, foi a reclassificação do canabidiol na lista 344, que na prática não mudou nada. Era difícil, continua ainda sendo difícil, a gente ainda continua com pouquíssimos médicos que prescrevem, sobretudo médicos de rede pública, né? Hoje em dia tem alguns médicos particular, né, de consultório que prescrevem. E a última conquista, né, de avanço, que são todas muito tímidas, mas, enfim, a gente sempre comemora cada avanço, foi a questão do THC, né? Que é uma bobagem também, que na prática não resolve nada, porque o THC não pode ser, embora os médicos aqui no Brasil possam prescrever o THC ele não pode sair dos Estados Unidos, por exemplo, para cá, para o Brasil, porque existe convenção internacional que proíbe a questão do THC, né? E aí eu pego um gancho para falar daquela questão do cânhamo, que eu acho que essa questão do cânhamo é totalmente comercial, pelo fato de ser proibido trazer dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, qualquer substância que tenha mais de 0,3% de THC, ela não pode entrar no Brasil. Então, por isso, mais uma vez o capitalismo ganha e começa
que alguns militantes ativistas chamam de CBDismo, que é esse discurso muito forte só do CBD. Eu tenho diversos relatos de pacientes de mães, inclusive, que tentou usar o CBD, o óleo que tem muito mais CBD, deu errado, foi usar o que tem mais THC, deu super certo. Começou com o óleo que eles chamam de pure, né, de puro, deu errado, experimentou 1 para 1, deu certo. E mais uma vez a gente volta naquela questão do Rafael Michulan. Cada pessoa tem um sistema endocannabinoide, cada pessoa vai ter um funcionamento diferente. Pode passar o próximo. Bom, a nossa luta, numa primeira fase, teve essa questão que cada país tem a sua história. O nosso começou pelos importados e depois veio essa cultura do cultivo, que a gente tem muito a agradecer aos cultivadores de uso recreativo ou social, né? Que passou toda a expertise, né? Tanto de cultivar quanto de fazer óleo, e somos gratas para sempre a todos esses cultivadores de uso social e recreativo. Pode passar o próximo. Em 2016, nós conseguimos o primeiro habeas corpus. A gente começou a plantar e eu sempre falo que lógico que para a Sofia, até hoje, de todas as experiências que nós tivemos, o óleo artesanal foi o que melhor funcionou em determinada fase. Foi a fase que ela mais teve redução de crise, né? Mas Sofia, e tanto as experiências empíricas com todos os pacientes hoje em dia, com pacientes muito complicados, que tem essa questão da epilepsia refratária, que tem síndromes raras, que são crianças que são uns verdadeiros quebra-cabeça. Então a gente fica hoje em dia muito perdido. A Virgínia está vendo isso dentro do projeto Pharmacannabis. Então, assim, a necessidade, né, disso não ser uma alternativa terapêutica de última escolha, e nem só para essas doenças raras, né? Isso tem que ser uma alternativa terapêutica de primeira escolha e para todas as doenças, para a gente poder ter mais dados, né? E eu acho que e aí eu quero pegar o gancho porque na audiência pública que teve em Brasília semana passada, teve uma jornalista, né, Andréia Salles de Souza, que é do Movimento Brasil Sem Drogas. Já começa errado o nome, né, porque Brasil Sem Drogas nunca existiu e nunca vai existir, né? Não existe mundo sem drogas desde que o mundo é mundo. Então, e ela fez algumas colocações muito que me deixou extremamente incomodada, né? E eu gostaria muito de estar lá para fazer vários questionamentos, né? Então ela coloca ela coloca vários pontos sobre regulamentações em outros países, né? Por exemplo, que no Colorado, 7 em cada 10 jovens admitiram ter usado maconha medicinal, e isso aconteceu 50 vezes no ano no estado do Colorado. Ora, pergunto a essa ilustre jornalista, como a gente pode garantir que esses jovens não teriam experimentado antes, ou que, independente da regulamentação, eles não teriam experimentado maconha muito pior, que é o que acontece, né? Então, assim, foram inúmeras colocações que, num primeiro momento, qualquer pessoa ficaria extremamente falar, caramba, né? Realmente, eu acho que não deve acontecer a regulamentação, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos, né? Que eles, até para as pessoas que já estão acostumadas com esse debate, deixa a gente meio balançado, você fica assustado. Mas então, assim, eu quero alertar a todo mundo, quem ouviu essa mulher, reflita a cada colocação que ela fez, porque todas as colocações que ela fez, para mim, foram extremamente temerosas. Próximo. Bom, e aí a gente vem nessa luta pelo cultivo, mas a gente vem buscando também, junto com o cultivo, a questão de responder inúmeras perguntas, né? De saber o que essas crianças e esses pacientes estão tomando, se eles estão tomando, se é mais CBD, se é mais THC, o que está funcionando e o que não está funcionando. Então foi
numa das reuniões de grupo de trabalho que a gente tem na Fiocruz, né? A Abra Cannabis faz parte também, a Virgínia, o doutor Eduardo, e foi nessas reuniões, nesses grupos de trabalhos que nasceu a ideia desse projeto, para a gente poder responder vários questionamentos, né, que a gente tem, eu adoro a analogia que a Virgínia faz com a caverna de Platão, que tá todo mundo no escuro, e agora, quando a gente sai da escuridão, a gente está todo mundo meio assim atordoado, porque a gente viveu anos de proibição, de atraso, que não pôde se avançar na questão das pesquisas. Próximo. Essa é uma oficina que a gente fez Margarete, só um segundo. Queria esclarecimento do pessoal da TV Câmara, porque eu não estou vendo os slides da Margarete aparecerem no telão da transmissão ao vivo. Queria que fosse jogada essas imagens para a transmissão também, por favor, da TV. Obrigado. Pode continuar. Obrigada. Essa foi uma oficina que a gente faz. A gente já está na 4ª oficina, tanto de produção, tanto de cultivo, quanto de ensinar as pessoas que já plantam aos métodos de extração. A gente veio aprendendo alguns métodos de extração com gelo seco, e a gente, até então, antes do projeto Pharmacannabis, a gente não sabia direito qual era o melhor método, e agora, com o projeto, a gente vem conseguindo ter algumas informações que são super importantes. Próximo. Esse daí é a foto do projeto que nós fizemos. Para arrecadar dinheiro para o UFRJ conseguir equipar o laboratório, né? Foi numa plataforma de financiamento coletivo. Esse projeto, ele deu uma visibilidade para a causa muito importante, e hoje em dia a gente tem essa parceria, né? A PEP Abra Cannabis tem essa parceria com o projeto, e ele vem respondendo algumas perguntas. A gente fez uma campanha muito trabalhodia, e ainda a gente trabalha nesse projeto ainda. Agora, dia 10, vai ter... É dia 10, Virgínia? Dia 10 vai ter a entrega da recompensa para quem contribuiu, que vão ser as visitas no laboratório. Mesmo as pessoas que não são apoiadoras podem assistir a palestra, né? A gente vai divulgar isso. A palestra? A palestra é aberta ao público? Não? Tem que fazer inscrição. 140... Alô? Cabe, acho que 140 no auditório. Então, se aparecer 500 pessoas, obviamente não vai caber no auditório. E o meu laboratório tem uma limitação, não é muito grande, então a gente vai fazer grupos de 10 pessoas, de 10, no máximo 15 pessoas. Então, tem que estar restrito a esse evento, ao que estava combinado, que tem lá na planilha. Porque senão vai ficar impossível. Tem inscrição? Não, não tem inscrição, mas tem uma planilha que foi os que contribuíram, que tem direito a essa recompensa. Aí, para fazer uma coisa maior, aí as pessoas têm que entrar em contato e a gente marcar, porque o laboratório não é possível, assim, eu receber 500 pessoas no laboratório, se aparecer 500 pessoas. E aí, se aparecer muita gente que está fora da planilha, como é que vai fazer a seleção de quem pode ir e não pode? Vai virar uma coisa doida. Então, tem que primeiro organizar. Tá? De qualquer forma, fica aqui o convite, se quiserem entrar em contato para colocar o nome na lista, a gente vai ajudar a organizar esse número de pessoas para esse evento, onde a Virgínia vai falar dos resultados, de tudo desse trabalho que ela vem fazendo. Próximo. Bom, são as principais ações, né? A gente também coorganiza eventos, palestras, oficinas de óleo de cultivo, atendimento aos pacientes, né? Vou deixar o meu contato para todo mundo que eventualmente precisar de alguma informação. A gente está totalmente disponível.
a questão do advocacy, a gente está sempre na medida do possível, né? Brasília não é logo ali, mas pelo fato de ser uma pauta federal, a gente tem muita dificuldade de fazer as articulações necessárias, seja no Poder Judiciário, seja no Executivo, que, por exemplo, a Anvisa, seja no Legislativo. Tem 2 ações que correm no STF, uma é um RE, que é o tal Descriminaliza, acho que a maioria daqui são ativistas e conhecem essa ação. A outra é uma ação que foi dada entrada, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi dada entrada recentemente, que também discute a questão da regulamentação do uso medicinal. É uma ação que ainda não marcou julgamento, ela deve, me parece que em breve vai ter uma audiência pública, quem é a relatora é a Rosa Weber, e assim, é importante também a gente pensar que a grande maioria dos países, a via de regulamentação, entre aspas, foi via judiciário. Aqui no Brasil, muitos avanços têm acontecido via judiciário. Então, é uma coisa também que a gente tem que ficar atento, que seja todos os avanços que nós tivemos aqui no Brasil foi via judiciário. Teve o primeiro da Anne, da Catiele de Brasília, que foi a primeira paciente a ter uma autorização judicial para importar. Depois tiveram uns 14 pacientes de João Pessoa que também tiveram, e cada decisão dessa foi super divulgada pela mídia, o que ajudou a gente a avançar nesses debates todos. Depois teve todos esses habeas corpus, a quem a gente tem que dar os parabéns para a reforma brasileira de política de drogas. Tem a Kathleen e o Emílio aqui, que são os principais mentores desse caminho jurídico, que tem ajudado tantos habeas corpus, que já tem, acho que no Rio de Janeiro tem uns 10, 5, no Brasil todo deve ter uns 15, né? Que assim, ainda não é a melhor forma da gente conseguir avançar, mas é o que temos para hoje. Próximo. Essa é um slide que eu coloquei recentemente nas minhas apresentações, que para mim foi um dos momentos mais importantes enquanto militante ativista nessa questão de política de drogas. A RENFA é uma rede nacional de feministas antiproibicionistas bom, eu conheci através de mulheres lá do Nordeste, da Ingrid e de outras mulheres que são referências para mim, enquanto militantes, enquanto ativistas. E esse foi um encontro onde tinha 150 mulheres, e pensando sobre a maioria redutoras de danos, e pensando sobre a questão, né, de uma outra política de drogas, sobre mulheres ocupando espaços políticos, sobre políticas pensadas por nós mulheres, que durante muitos anos tivemos que ficar, não pudemos ocupar esse espaço porque tínhamos que ficar em casa, cuidando de filho, enfim, e hoje existem esse movimento e esse trabalho, de qual eu me orgulho muito em fazer parte. E eu queria apresentar, tem um videozinho, eu já vou encerrar a minha apresentação, eu só queria passar um vídeo e depois, por último do vídeo, ler uma mensagem e vou encerrar a minha apresentação. É estado de necessidade. Pode pôr mais alto? Ele resume bem a nossa história.
dia, para importar o extrato de cannabis, você precisa de um médico que prescreva. E é super difícil conseguir hoje em dia um médico que acredite nessa via terapêutica. A maioria não prescreve. Quando a Maria Luísa começou a apresentar essas crises fortes e nada fazia efeito, a gente falou, bom, vamos procurar um médico. Aí ela falou que eu nunca sairia do consultório dela com uma receita assinada por ela, prescrevendo canabidiol para Maria Luísa ou qualquer outra substância assim. Que ela não saberia como a minha filha ia ficar daqui a 30 anos tomando o canabidiol. Eu falei pra ela, tá, mas e se ela não tomar, ela vai chegar daqui a 30 anos? Depois que a gente começou a dar o óleo nacional, faz uma semana ela dá uma crise por dia. O que vários anticonvulsivantes não conseguiram fazer em meses, o óleo fez em 2 dias. Da população não consegue, não tem acesso porque é extremamente caro. E aí as pessoas recorrem ao mercado ilícito, aos né, que não deveria ser. Então é por isso que a gente está lutando. Resolvi começar a plantar para poder aprender. E também muito inspirada pela história que está acontecendo no Chile. No Chile existe aquele projeto Mães que Cultivam, que hoje já tem mais de 5.000 pacientes que plantam, famílias que plantam, para controle de epilepsia, para dor. En Chile tenemos a más de 600 familias con las cuales nos hemos reunido y todas las historias son las mismas. Una madre queriendo terminar con su vida, con la de su hijo, para ya no sufrir. Pero eso terminó. Y aquí también terminó en Chile. Se está terminando en la Argentina y tiene que también terminar acá, con un medicamento eficaz, a bajo costo y que no tiene los efectos colaterales que tiene la medicación tradicional. Tem finalzinho. Está terminando. Y por supuesto que un país no es el mismo después de que hemos cultivado 6.400 plantas de cannabis. Por supuesto que hemos desplazado barreras simbólicas muy importantes, transformando la mirada y entendiendo que estamos hablando de una alternativa terapéutica humanitaria indispensable y que es un deber ético avanzar en democratizar el acceso a esta alternativa terapêutica. Então não tem porquê eu deixei outra pessoa se arriscar pela minha filha para o remédio que eu posso fazer. Então, realmente, eu quero plantar, eu quero aprender, eu quero fazer, porque não é crime eu salvar a vida da minha filha, não pode ser. Pode encerrar.
Agora eu quero ler quando eu li o convite, né, da audiência pública, falava, eu achei muito legal, porque falava dos usos medicinais, né, ou dos usos terapêuticos. E aqui eu queria ler uma mensagem que eu recebi recentemente pelas redes sociais, que fala assim: oi, Margarete, boa noite. Eu não sei se você pode me ajudar, mas não tenho mais para quem recorrer. Eu precisava saber de algum contato. Eu me chamo Tiago, tenho 29 anos, sou usuário de cannabis há 15 anos. Eu uso para ansiedade crônica, que teve melhor efeito para mim do que o Rivotril, que estava me matando. Eu preciso falar com alguém, porque em 2013... sem qualquer antecedente criminal, eu fui preso com 8 gramas de maconha, fui incriminado por tráfico e fiquei preso 2 anos. Vi coisas que me causaram muita dor. Passei por rebelião. Em 2015 tive 2 crises de pânico e tentei suicídio por 2 vezes. Me veio depressão. Agora que eu consegui trabalho, estou voltando ao normal. Eu recebo uma intimação do Estado me cobrando R$11 mil do tempo que eu fiquei preso. Pois esse garoto, com apenas 29 anos, ele foi preso, né, portando 8 gramas de maconha, e usava, por muitas pessoas, poderia ser considerado uso social e recreativo, mas para mim, esse uso é medicinal, é um uso terapêutico. Então, eu acho que muito, para mim, essa mensagem foi muito simbólica, né? Porque quando a gente fala de uso terapêutico, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que é uso terapêutico? Então, aqui fica a minha contribuição. Muito obrigada.